Bom dia na paz do Senhor. Quantos estão um pouco felizes por estar aqui? Olha, gente, vou repetir a pergunta. Quantos estão um pouco felizes por estar aqui? Agora, quantos estão muito felizes por estar aqui na casa de Deus? Amém? Muito bom. A casa de Deus é onde a gente se acolhe, né? A gente fica aqui, gostoso, a gente entra. Eu trabalhava com um rapaz e depois eu saí daquele trabalho, fui trabalhar na igreja e numa tarde, umas 15 horas, eu estava na igreja, ele me ligou, tô na tua região aí, eu posso ir aí? Pô, vem cá, eu vou te apresentar aqui toda a estrutura da igreja, não tem culto agora, mas tem, mas eu abro para você sem problema. E ele entrou pela porta lateral, quando ele pisou na nave principal, no salão principal, Deus tocou a vida dele. Só de entrar, não tinha culto, não tinha som ligado, luzes apagadas. E depois de muito tempo falou assim: Simões, aquele dia que eu fui visitar você, quando eu entrei, Deus mudou meu coração. Aleluia! Por isso que Davi falou assim: eu amo estar no lugar onde permanece a tua glória, Senhor. Você daqui a pouco vai embora, mas a glória de Deus permanece neste lugar. Você vai levar a glória de Deus para sua casa, mas você vai voltar e a glória de Deus está aqui neste lugar. Quantos querem nisso, diz glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a presença de Deus. Então fique tranquilo, que nesta manhã Deus vai tocar o meu coração e o teu coração em nome de Jesus. Então essa é a casa onde a gente chega e fica bem. A casa de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom, deixa eu acelerar aqui. Me sinto muito honrado por estar aqui com vocês nesta manhã, pelo convite do apóstolo Joel, da sua família, por pertencer agora a esta igreja. Faz pouquinho tempo que eu pertenço a esta igreja, lá de Pardinho, aqui também, mas estou tão feliz pelo que Deus tem feito, tão feliz pelo abraço de cada um de vocês. E eu sei que você está aí não só me observando, mas você já está orando por mim, dizendo: Senhor, usa o teu filho, porque alguém precisa ser salvo nesta manhã, e alguém será salvo nesta manhã em nome de Jesus. Aleluia. Então quero agradecer ao nosso Senhor Jesus, porque tem cuidado de nós todo esse tempo, tem demonstrado a sua graça, seu amor. A liderança dessa casa, como eu já falei, o apóstolo Joel, os demais líderes e pastores, os nossos pastores lá de Pardinho. Eu não sei se eles são pastores ou se são anjos, meu Deus do céu, porque eles são incríveis. O Valdeci e a Clarice, os pastores são incríveis, e a gente não sabe o que eles são, na verdade. É uma unção tão poderosa para a vida deles. Eles, como o apóstolo Joel fala quando vai lá, eles têm mel. Eles têm mel, a gente quer estar sempre na casa deles. Então, obrigado, pastores Valdeci e Clarice, e todos os membros lá da igreja de Pardinho. Eu também nunca tinha ouvido falar de Pardinho até mudar para lá. Foi a minha esposa e meus filhos que são a bênção que Deus derramou para mim nesta vida. Depois de Jesus são eles. A minha esposa Débora, uma pessoa incrível. Eu a amo muito. Se no céu houver casamento, a Bíblia fala que não vai ter, mas se houver casamento, eu caso de novo com ela, e de novo, porque é bênção de Deus. Ei, tem criança na sala, peraí. E quero que vocês também recebam minha gratidão por estar aqui me ouvindo, e que a palavra de Deus tome conta desse ambiente e dos nossos corações, em nome de Jesus. Eu quero que você abra aí a palavra de Deus, a tua Bíblia, ou ligue a tua Bíblia, no capítulo 9 do livro de Isaías. Isaías capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos que eu vou indicar daqui a pouquinho. Se você já abriu, diz glória a Deus. Uau, muito bom. Todos são bem-vindos à casa do Senhor. A Bíblia diz em Isaías 55 que o braço do Senhor não está encolhido, ele está estendido. Que os ouvidos do Senhor não estão tampados, estão abertos,
para ouvir aquele que clamar. Amém, meus queridos? Nesta manhã tem um braço forte estendido sobre você e a tua casa, em nome de Jesus. Todos abriram em Isaías, daqui a pouco a gente vai ler. Então, todo ser humano, eu, você, todo ser humano, precisa ter uma história com Deus. Você precisa, se você ainda não começou, você precisa começar uma história com Deus. Quantos já começaram uma história com Deus? Diz glória a Deus. E eu pergunto, qual que é a tua história com Deus? Qual que é a tua caminhada com Deus? Então, se você ainda não tem uma história com Deus, hoje é o dia de começar uma linda jornada com Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Aleluia! Porque nós precisamos nos reconciliar com o nosso Criador. Você nasceu com o objetivo de amar a Deus, de adorar a Deus, de se voltar para Deus. E hoje, em nome de Jesus, você começará essa história. Aleluia! Esse é o dia de se voltar àquele que te ama. E como eu frisou e destacou o apóstolo João, ele falou assim: e tendo ele nos amado, nos amou até o fim. Ou seja, tendo ele nos amado, nos amou até as últimas consequências. Sabe por quê? Porque Ele não quer viver sem você. E você não pode viver sem Ele. Viver sem Jesus é como um peixe que está fora da água, não consegue respirar. Sofre, tem dificuldade. Não consegue viver. Não é que Deus é egoísta e quer você só para Ele, só porque Ele quer. Não, é porque Deus é o oceano e você é o peixe. Nenhum peixe vive fora do oceano. Amém, meus queridos? Aleluia! E você não pode viver longe de Deus. E esse texto da palavra de Deus, versículo 2 de Isaías 9, é o texto que descreve a caminhada, não só minha, mas da minha família. Não a minha família que eu tenho hoje, não é a Débora, o Samuel e o Lucas, mas lá do comecinho. Descreve lá com meus pais e meus irmãos. O início de uma caminhada. Eu quero que você leia comigo, acompanhe comigo, Isaías capítulo 9, versículo 2, que diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota em Midian, tu destruíste. Aleluia! Quantos podem dizer aleluia? Quem era esse povo que andava em trevas? A minha família. A minha família andava em trevas. Nós somos uma família bem grande. Eu sou o 6º filho da dona Helena e do seu Luiz. O caçula, o mais mimado de todos. Oh, Jesus amado. Aquele protegidinho. Oh, Jesus amado. Queima ele, Jesus amado. Eu sou o 6º desses tão maravilhosos irmãos que eu tenho hoje. E meus pais, eles foram muito bons pais. Trabalhavam, faziam de tudo para não faltar nada em casa. É claro que de vez em quando faltava uma coisinha ou outra, mas são 6 filhos, né, gente? Então, meus pais batalharam muito para nos sustentar. Mas existia uma tendência de alcoolismo na minha casa. Não só a minha família, como meus primos, tios, todos eles tinham uma tendência, uma inclinação para o alcoolismo. E meu pai não precisava beber muito para que a sua personalidade, para que a sua atitude se voltasse daquele pai bacana para um pai agressivo. E o comportamento violento tomava conta da casa. Então, constantemente presenciávamos
aquele desgosto, aquela tristeza, vivíamos aquele ambiente ruim, e muitas vezes eu desejei que meus pais se separassem, e falava: mãe, não dá mais, mãe, eu ainda criança. Mas os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos, amém, meus queridos? Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e diante desse clima tão pesado, os meus irmãos, claro, mais velhos, começaram a crescer, a tomarem atitudes que eles escolhiam, a viverem a vida deles, a se entregar à vida. E eu, muito criança ainda, não estava querendo ir participar de nenhuma festa, nenhuma balada, mas eu era muito perturbado. E você sabe que todo perturbado também é um perturbador. Sim, o perturbado perturba. O oprimido oprime. Às vezes você convive com uma pessoa que está te amassando, é porque essa pessoa também é amassada. Ela é oprimida. Ela dá o que recebe. Porque a pessoa só consegue dar o que recebe. E você está transbordando do amor de Deus essa manhã porque você está recebendo o amor de Deus. Amém? E os meus irmãos, que eu digo o quanto era chato. Pensa uma criança pentelha de chato. Mas Jesus mudou. E o meu irmão, pastor Pedro Paulo, ele falou assim: velho, você era muito chato. Você não prestava. Você tinha os nervos à flor da pele. Eu conversei com ele essa semana. Porque é a primeira vez que eu paro para contar o testemunho da minha família, assim, na igreja. Num espaço reservado para isso, num momento reservado para isso. Porque a gente conta as nossas histórias sentado à mesa, no dia a dia, mas picotada, né, as histórias. Mas hoje eu vou contar bastante coisa. E aí eu liguei para eles e falei: e aí galera, o que eu falo? E cada um foi lembrando de uma coisa linda que Deus fez aqui, que Deus fez ali. E nós vamos compartilhar. Então, não só o consumo do álcool, mas as drogas começaram a entrar na nossa família. E a nossa família era zombador de crente. Eu zombava dos crentes. Uma criança, por volta dos seus 10 até os seus 13 anos, zombava de crente. Não podia ver crente na rua que queria até jogar pedra. Jesus amado, e cá estou eu, um deles, que serve a Deus, amém, meus queridos? Eu era um dos que xingava os evangélicos quando eles passavam na rua. Eu não podia ver uma Bíblia na mão de alguém que eu já zombava, já gritava coisas horríveis para eles ouvirem. O meu irmão também não prestava. No momento de culto como esse, uma igreja pequena, uma igreja muito pequenininha, meu irmão colocou uma bombinha. Não era bombinha não, era uma bomba. Por baixo da porta. Na hora do culto. Você acha que uma coisa dessa merece para o céu, meu Deus do céu? Ô Jesus. Ninguém merece, mas vamos. Porque a graça dele nos cobra, amém, meus queridos? Então, olha o nosso nível. Olha como éramos. Aonde estávamos vivendo. Então, a gente era essa família que vivia em trevas. E o pior é que achávamos que a vida era assim mesmo. Tá tudo bem, a gente é assim mesmo e a gente está certo, eles estão errados. Mas um dia aconteceu o que o texto fala. O texto fala assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Amém, meus queridos? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E eu lembro perfeitamente como eu brigava com os meus irmãos. Principalmente os mais novos. Eu sou mais novo, mas os próximos, né? E um dia, um dos nossos amigos muito crente, mas muito crente, se tornou missionário na Turquia. E ele começou a evangelizar a minha irmã Elisa, a mais nova das irmãs. E foi aí que a luz de Deus começou a brilhar na nossa casa. Ela começou a frequentar os cultos e logo entregou a sua vida para Jesus. Aleluia. Queridos, eu não sei se você já viu o paralítico sair da sua cadeira e começar a andar. Se você já viu
já presenciou a cura de um cego, se você já viu milagres acontecer assim, mas o milagre da salvação é o maior milagre de todos. E aí, até hoje, meus queridos, eu nunca vi uma transformação tão extrema, tão instantânea, quanto a transformação na vida da minha irmã. Ela chegou em casa naqueles dias com uma outra afeição, com outro semblante, ela parecia Jesus. Porque Jesus entrou na vida dela. E eu lembro que nós estávamos em viagem, e quando nós voltamos já sabendo, a Elisa se converteu, virou crente. Ela virou crente, não era se convertendo, era virar crente. E nós chegamos zombando dela, tirando aquele sarro, mas depois ela com aquela feição já muito calma, muito serena, muito diferente do que era antes. Ela já nos conquistou com a sua serenidade, e aí não tinha mais motivo para brigar. Não tinha mais motivo para zombar, porque a luz chegou. E quando chega a luz, as trevas vão embora, é automático, aleluia! É automático, Jesus entra, o diabo sai. Porque o Senhor é a luz que alumia o mundo, Ele é a luz do mundo, aleluia! E não tinha mais motivo para brigar, então ela começou a orar constantemente por nós, porque o que ela estava sentindo e vivendo, ela queria que nós vivêssemos também. E é assim a nossa vida, quando a gente recebe Jesus, a gente quer que todo mundo conheça Jesus, porque é bom demais, aleluia! E ela pedia para que nós tivéssemos a mesma experiência. E qual foi o resultado desse clamor? Minhas 4 irmãs, a Elisa e mais 3, estavam já na igreja servindo a Deus. Isso em pouco tempo, em questão de meses, elas já estavam servindo ao Senhor, mas ainda faltavam 4, faltava eu, faltava o meu irmão, faltava a minha mãe, faltava meu pai. E numa reunião de oração, em uma casa de uma irmã muito querida, que já está com Jesus, a minha irmã que se converteu primeiro falou, eu acho que meus irmãos nunca vão servir a Deus. Eu acho que eles nunca vão vir para a igreja, eles falam muito palavrão. Eles têm a boca muito suja aí. E quando aquela irmã mais experiente de todas falou, ela ouviu isso, ela repreendeu imediatamente, falou assim, não fale mais isso, porque os teus irmãos ainda serão muito usados por Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Eles serão muito usados por Deus. Aleluia. E aí, diante desta palavra que a dona da casa deu às minhas irmãs, elas passaram a crer que um dia toda a minha casa serviria ao Senhor. E aí, em uma pregação, meu irmão ouviu uma pregação, e nessa pregação Deus deu uma estratégia para ela. A pregadora daquela noite falou assim, olha, se você tem pessoas não crentes na tua casa, se você é um dos únicos que serve a Deus na tua casa, faz o seguinte, coloca hinos de louvor para tocar o dia inteiro lá. Naquela época era vitrola. Alguém conhece vitrola, Jesus amado? Misericórdia. Não sei nem mais o que é CD, imagina a vitrola. Então, coloca louvores para eles ouvirem. Coloca louvores na casa, porque a minha casa tinha outro tipo de música. E a instrução que ela entendeu era, por quê? Porque o Salmo 22, versículo 3 diz, contudo tu és santo, e entronizado no meio dos louvores do seu povo. Aleluia! Ou seja, onde tem louvor, tem um trono. O trono de Deus não é feito de madeira ou de ouro. O trono de louvor que nós fazemos para Deus é feito de adoração. E onde tem adoração, Deus vem e se assenta. Na adoração, Deus é a nossa plateia. Nós somos os que vamos fazer, tipo, Jesus, senta aí que nós vamos te adorar agora. Então o trono de Deus começou a chegar na minha casa. E nós fomos então sendo tocados por aquelas músicas. Não vou cantar para você aqui porque são músicas muito antigas, você não vai recordar. Eu vou revelar a minha idade, não vai dar certo isso, viu? E ela começou a colocar os louvores lá para a gente ouvir.
porque Deus habita no meio dos louvores, e onde está o Senhor, as trevas não podem prevalecer. Aleluia! E a gente sempre era convidado para os cultos, mas tipo, hoje não, outro dia. Quem sabe quando ficar velhinho? Quem sabe quando fizer uma casa lá em Pardinho? Aí, quem sabe eu ficar velhinho, eu vou para a igreja. Aí um dia, meu irmão, Pedro Paulo, perguntou para uma das minhas irmãs que estava indo para a igreja, falou assim, você vai para a igreja? E ela falou, vou, e continua andando. E continua andando. Quando ela olha para trás, lá vem meu irmão também, vindo para a igreja. Ele não foi convidado diretamente, mas o Espírito Santo tocou o coração dele. E ele começou a seguir. Chegando na igreja, só não me recordo se foi nessa ocasião, se foi nesse culto, se foi nesse domingo, que foi feito o apelo para ele, mas foi assim umas datas muito próximas. E quando foi feito o apelo, meu irmão, de repente, levantou a mão. E o pregador falou assim, tem um jovem ali que quer aceitar Jesus. Meu irmão foi para frente, recebeu oração e nunca mais voltou para o mundo. Aleluia. Hoje é um pastor. Aleluia. Em pouco tempo ele já estava batizado nas águas e no Espírito Santo. Uma transformação incrível. Isso estou falando incrível porque meu irmão já estava entrando nas drogas. E Deus falou, você não, você é meu. Você me pertence. Não muito depois disso, eu estava em casa e estava à toa. Minha irmã estava se preparando para ir para o culto, já outra irmã. É bom ter muitas irmãs, viu? Olha, cada história com irmã. E aí a outra irmã, Elisa, falou, segura a Bíblia para mim aqui, que eu vou arrumar meu cabelo. E eu peguei a Bíblia da mão dela e falei assim, tá bom, eu vou na igreja, mas não levo a Bíblia. Ela não me convidou para ir para a igreja. Ela só pôs a Bíblia na minha mão. E eu fui, não com a Bíblia, mas fui com a minha irmã para a igreja. E nunca mais deixei de frequentar a casa do Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia! Mesmo sem ter recebido aqueles convites que havíamos tantas vezes recebido, naquele dia, sem convite, só pelo exemplo, nós fomos para a casa de Deus. Seja exemplo onde você estiver, que você vai ser luz, e a luz atrai as pessoas, e vão começar a seguir a Deus por causa do seu exemplo. E eu me lembro perfeitamente, desse dia eu nunca vou esquecer. Pode passar 1000 anos, 15.000 anos, milhões de anos, no céu eu vou lembrar do dia em que o Espírito Santo entrou no meu coração. Eu estava vindo de um culto, já não sabia se era o 10º culto ou o 3º culto, não sei. Eu já estava voltando para a igreja, eu tinha 13 anos, não faz muito tempo. Faz muito tempo. Tinha 13 anos de idade, 13 aninhos, adolescente. Eu saí do culto muito, mas muito feliz, uma alegria que eu não conseguia explicar, apóstolo Joel. Eu não conseguia explicar e eu vim cantando uma mesma música, e cantando aquela música, uma música de entrega, uma música que só falava em se entregar para Jesus, em oferecer os meus caminhos para Ele, em servi-lo a vida toda, e agora não vou estar sozinho, porque eu agora tenho Jesus, e cantando no meio da rua. A gente não ia para a igreja de carro, a gente ia a pé mesmo. E aí cantando, uma alegria que não vinha. Eu não tinha ganhado dinheiro, eu não tinha ganhado um presente. O meu time, sei lá se tinha perdido ou ganhado. Eu só sei que eu estava feliz. Uma alegria que até hoje não dá para explicar. Eu sei o que era, eu sei o que é, mas naquela época eu não explicava. E eu fui cantando da porta da igreja até em casa. Já tinha acabado o culto faz tempo. Eu cantava para Jesus, eu falava para meus irmãos, eu só tenho vontade de cantar esse hino. E fui para casa cantando. Quando cheguei em casa, aquela alegria continuava transbordando no meu coração.
E hoje eu entendo que aquela alegria é a alegria do Espírito Santo quando ele entra na pessoa. É uma alegria que você não se controla, você não se contém. É uma alegria linda, é uma alegria inexplicável, algo que não é deste mundo. Então, cheguei em casa, meus irmãos assistindo alguma coisa na TV, e eu fui para a cozinha lavar louça. Você quer ver um milagre, adolescente lavar louça? Tem os adolescentes que lavam louça aqui, não tem, gente? Poucas mãos levantadas, mas Deus vai mudar a nossa história. Você quer ver que o adolescente foi transformado por Deus? Estou brincando, tá aí, uma brincadeira. Mas eu estava tão movido por Deus que até a louça eu fui lavar. E enquanto todo mundo na sala assistindo alguma coisa, eu estava lá cantando e adorando a Deus, lavando, não sei se quebrei prato, sei lá o que eu fiz. Eu estava cantando a Deus, de repente as minhas pernas começaram a perder as forças, é como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Aí aquela alegria virou um pouco de medo com alegria. Eu falei, o que está acontecendo? Não tinha experiência nenhuma. Eu comecei a clamar, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que me segurar em alguma coisa. E hoje entendo que era a manifestação da glória de Deus na minha vida, que estava confirmando. E através daquela experiência eu entendi que Jesus falava no meu coração, agora você é meu. Agora você me pertence. Meus queridos, eu nunca mais vi motivo para voltar para o mundo. Nunca mais vi motivo para andar com as amizades que queriam só me afastar de Deus. Eu nunca mais vi motivo para sair da casa de Deus. Cheguei no outro dia na escola e o pessoal perguntava, o que aconteceu com você? Porque eu já não era mais aquele bagunceiro, eu já era aquele atentado, endemoniado. Eu já era transformado por Jesus. Obrigado, Jesus. O Espírito Santo transforma as nossas vidas. Você pode ter 13 anos, 5 anos, 90 anos, 115 anos. Você é alvo do amor de Deus. Aleluia. Aleluia. E vamos lá, já pulei bastante, tem que adiantar, Jesus amado. Olha o que o versículo 2, não sei se você fechou a Bíblia, mas olha o versículo 2, que diz assim. Não é versículo 2, versículo 3, desculpa. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Lembra que o povo vivia em trevas? Agora Deus aumentou a nossa alegria, aleluia. E eles se alegram diante de ti, ou diante de Deus, como os que se regozijam na colheita. Olha, presta atenção. Como os que, não era que eles tinham tido uma grande colheita, não é que eles haviam tomado o despojo na batalha, mas se alegraram como se isso tivesse acontecido. Eu digo para você nesta manhã, a tua alegria não vem de bens materiais, a tua alegria começa dentro de você, é o Espírito Santo habitando o teu coração, aleluia. É como se você tivesse ganhado muita coisa. Aleluia! Então as trevas saíram e Deus aumentou na minha casa a nossa alegria, aleluia! Como se tivéssemos ganhado algo muito valioso, ouro, dinheiro, sei lá o quê. Mas não, a vida era a mesma, mas o que mudou era o nosso interior. As brigas foram acabando, as drogas já não fazia mais nada lá em casa. A bebida foi acabando, aquela tendência maligna foi acabando, porque Deus aumentou a nossa alegria de outra forma. Já não tínhamos mais a alegria da bebida ou das outras coisas, mas tínhamos a alegria da salvação. Aleluia, aleluia. Então, como diz o texto, minha família já não mais vivia. Ó, vamos lá, o versículo 3, versículo 4, desculpa. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia. Havia um jugo opressor nos afundando. Havia um jugo opressor nos derrubando. Olha o que Deus fez no versículo 4. Tu destruíste o jugo que os oprimia.
a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor. Quem era o opressor? O diabo, Satanás. Mas Deus destruiu a opressão. E assim vai acontecer com você nesta manhã. A opressão que bate no teu coração, na tua mente, será destruída em nome de Jesus. O peso da sua alma será agora aliviado, porque Jesus falou assim: vinde a mim, disse Jesus. Você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e você vai encontrar descanso para a tua alma, porque o meu fardo é leve, disse Jesus, e o meu jugo é suave. Aleluia, aleluia. Eu fui batizado nas águas em 1991, junto com a minha mãe. Descemos os dois, mãe e seu filhinho, nas águas do batismo, no mesmo dia. Aleluia. E qual foi o resultado das lágrimas das minhas irmãs, ou da minha irmã? Toda a família se converteu a Jesus em menos de um ano. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos todos foram para a igreja, mas o meu pai ainda demorou um pouquinho. Mas já era 7, né, gente? Já era 7, né? Meu pai, um coração duro, pernambucano, arretado. Mas depois de alguns anos, meu pai ouviu uma palavra do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, que ele não fala qual foi. Ele fala: Simões, você disse uma palavra do livro de Mateus, e aquela palavra tocou tanto meu coração, que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu falei: pai, qual foi o versículo? Não vou contar. É eu e Deus. Tá bom, continua duro o coração, né? Tô brincando. Tô brincando. E aí meu pai também entregou a vida para Jesus. Aquele homem que fumou por anos e bebeu por anos, da noite para o dia, de uma hora para outra, foi liberto do cigarro e da bebida. Porque o Senhor é Deus. Amém, meus queridos? Aleluia, aleluia. Então lá em casa, a luz chegou, as trevas saíram, os vícios foram abandonados, os palavrões se converteram em louvor e adoração. Aleluia. E aquele tipo de briga acabou. Meus queridos, não estou falando aqui que minha família é perfeita. Se tiver uma família perfeita aqui, me avisa, por favor, me dá o ingrediente, me dá aí me dá o caminho. Porque nem a família de Jesus aqui na terra era perfeita, imagine a minha. Não estou falando disso. Estou falando que agora andamos na luz. Antes não sabíamos o que fazíamos. Agora andamos na luz. Erramos? Claro que sim. Temos nossos probleminhas, oh Jesus, se temos. Mas agora estamos na luz. Andamos na luz, como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia. Agora estamos na luz. Muitas dificuldades, claro, lutas para lá e para cá, claro que sim, mas agora ao nosso lado está Jesus. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa luz. E eu quero que você entenda que isso vai acontecer na tua casa e na tua família. O plano de Deus é salvar a tua casa. O plano de Deus é salvar a tua família. Não mudou. Ele é o mesmo Deus. Nós cantamos nesta manhã: Ele era, é e há de vir. Ele é o mesmo. Então o plano dele continua sendo te amar e te salvar. Quantos creem nisso? Diz glória a Deus. Gostaria que você ficasse de pé, por favor. Deus quer salvar nesta manhã. Todo dia Deus quer salvar. Mas eu quero pedir para você que está passando por uma dificuldade, um problema, seja o que for. Se você é crente ou não, não sei. Seja você líder ou não, e você quer uma oração, você quer uma resposta de Deus, mesmo você que já pertence aqui, a este lugar, e você quer uma resposta, eu vou pedir para os pastores virem aqui na frente. Estou debaixo da orientação do apóstolo Joel.
os pastores venham aqui na frente para receber você. E venha com o coração cheio de fé para dizer: Jesus, estou passando por essa dificuldade. Eu preciso de uma resposta ainda nessa semana. Vem cá. Se você tem fé, se você